Esta é a minha vida, posso ir embora quando quiser, disse ela, fazendo as malas às 4 da manhã. Ela pensava que estava apenas a fazer uma pausa para encontrar-se às minhas custas, enquanto eu continuava a pagar as suas contas. Mas ela não esperava que, ao sair do nosso apartamento, perderia para sempre o acesso ao meu dinheiro, à minha casa e à minha vida. E quando, uma semana depois, ela tentou voltar, descobriu que seu lugar já havia sido ocupado por outra pessoa, e isso foi apenas o começo da minha vingança. 4h47 da manhã não é a hora que se espera acordar com o som estridente de um fecho de correr. Abri os olhos e vi a Beatriz, a minha namorada de há 6 anos, a enfiar freneticamente seus vestidos de marca em 2 malas enormes. Ela nem sequer tentava fazer silêncio. À luz crua da casa de banho, os seus movimentos pareciam bruscos e decididos, e o lado dela no armário já estava vazio. O tapete de yoga tinha desaparecido. Aquilo não era uma decisão espontânea, era uma fuga fria e planeada, que ela preparara durante semanas enquanto eu trabalhava para manter a nossa vida no centro de Lisboa. Quando ela percebeu que eu estava acordado, não havia nem ponta de culpa no seu rosto, apenas irritação. Disse secamente que não queria discutir aquilo, mas eu sentei-me na cama e perguntei calmamente o que se passava. A resposta dela foi um conjunto de clichês sobre estar a sufocar com as minhas expectativas. Por expectativas, ela referia-se, aparentemente, a pedidos para contribuir ocasionalmente para as faturas da luz ou avisar onde estava à 1 da manhã. Ela chamava isso controlo, eu chamava-lhe parceria. A Beatriz endireitou-se e proferiu a frase que se tornou o ponto de não retorno: é a minha vida e posso ir-me embora quando quiser. Ela esperava lágrimas, súplicas, esperava que eu caísse de joelhos. Em vez disso, levantei-me, fui à mesa de cabeceira e peguei na chave do carro dela, cujas prestações eu pagava, na chave do apartamento e no comando da garagem. Estendi-lhes e disse-lhe que ela tinha toda a razão, era a vida dela e a escolha dela. Ela arrancou as chaves das minhas mãos com um sorriso vitorioso, lançando ao sair que eu ainda me iria arrepender daquilo. Eu apenas pedi que trancasse a porta ao sair. Quando o elevador tocou e as luzes traseiras do carro desapareceram no nevoeiro matinal da rua, não senti tristeza, mas sim um estranho e avassalador silêncio. Um silêncio de possibilidade. O apartamento, de repente, não parecia vazio, parecia espaçoso. Fiz café e assisti ao nascer do sol sobre o Tejo, a traçar um plano. Às 8 da manhã, assim que os serviços abriram, comecei a agir. O primeiro foi o banco. Removi o nome dela da conta à ordem conjunta, onde ela não tinha depositado um único euro nos últimos 18 meses. O cartão de débito dela transformar-se-ia num pedaço de plástico inútil antes do almoço. De seguida, liguei para a companhia de seguros e reportei o uso não autorizado do veículo, caso este não fosse devolvido até segunda-feira. O carro estava em meu nome, o crédito era meu, o seguro também. Legalmente, ela não tinha quaisquer direitos sobre ele. O passo seguinte foi o serralheiro. O Ramiro, um mestre experiente que já tinha visto tudo nesta vida, chegou pontualmente às 9. Enquanto trocava as fechaduras da porta de entrada por novas, de alta segurança, perguntou se o nome dela constava nos documentos da casa. Respondi que comprei este apartamento antes de nos conhecermos e que o nome dela nem sequer figurava nas faturas da água. O Ramiro assentiu e disse que aquelas novas fechaduras aguentariam qualquer cerco, porque eles tentam sempre voltar. Mudei as palavras-passe do Wi-Fi, os códigos de acesso ao prédio e reiniciei a fechadura inteligente. Até mudei as senhas da Netflix e do Spotify. Foi uma limpeza digital e física total. Às 12h47, o meu telemóvel vibrou. Chegou uma mensagem da Beatriz no WhatsApp. Dizia que o cartão não funcionava e perguntava o que é que eu tinha feito. Bebi um gole de café e respondi que aquela era minha conta, e como ela queria independência, agora tinha a versão completa. Começaram as chamadas, que ignorei. Depois choveram acusações de violência financeira. Respondi curto e grosso. Violência financeira é bloquear o acesso ao teu próprio dinheiro, mas aquele era o meu dinheiro. Ela gritava sobre os seus direitos, sobre 6 anos de vida em comum, mas a lei portuguesa estava do meu lado. Ela abandonou voluntariamente a habitação, levando os seus pertences.
À noite, sentado na sala renovada, percebi que precisava de fechar a última brecha na defesa, o quarto vazio que a Beatriz usava para as suas raras sessões de yoga. Lembrei-me da Clara, uma enfermeira veterinária que eu encontrava frequentemente no elevador. Ela tinha se divorciado recentemente e queixava-se da renda alta do alojamento temporário. Era o plano perfeito, preencher o espaço com alguém sensato para queimar as pontes definitivamente. Na manhã seguinte, encontrei a Clara no átrio e ofereci-lhe o quarto por um valor simbólico. Ela ficou chocada com a proposta, pois mal nos conhecíamos, mas quando expliquei a situação e lhe mostrei o apartamento, ela aceitou. Já no sábado, a Clara começou a trazer as coisas. A presença dela no apartamento era completamente diferente, silenciosa, respeitosa e calorosa. Ela não trouxe dramas e exigências como a Beatriz, mas sim o cheiro a comida caseira e conforto. Sentamo-nos na varanda, bebemos vinho e, pela primeira vez em anos, senti paz. Mas eu sabia que era a calmaria antes da tempestade. A Beatriz ainda não tinha percebido que tinha perdido tudo e, quando se apercebesse, a verdadeira guerra iria começar. E eu estava pronto. A primeira manhã de segunda-feira sem a Beatriz teve um sabor diferente, algo que eu já não sentia há muito tempo: tranquilidade. Acordei não com gritos ou com a ansiedade de saber qual seria o drama do dia, mas com o cheiro suave de café acabado de fazer e torradas. Na cozinha, a Clara movia-se com uma eficiência silenciosa que contrastava violentamente com o caos a que eu estava habituado. Ela já tinha preparado o pequeno almoço e deixado a sua parte da renda em dinheiro no envelope em cima do balcão, juntamente com uma nota a agradecer a oportunidade. Aquele envelope não era apenas dinheiro, era prova física de que eu tinha tomado a decisão certa. Durante 6 anos, eu tinha suportado sozinho o peso financeiro de uma vida a dois em Lisboa, carregando uma parceira que via o meu ordenado como um direito adquirido. Agora, em menos de 48 horas, tinha recuperado o meu espaço e a minha estabilidade financeira. Enquanto eu trabalhava no meu escritório em casa, o meu telemóvel tornou-se um campo de batalha digital. A Beatriz, tendo percebido que o silêncio inicial não era uma tática de negociação mas sim uma barreira real, mudou de estratégia. As notificações de tentativas de acesso às minhas contas multiplicavam-se. O sistema de segurança da casa enviou alertas repetidos: alguém estava a tentar aceder às câmaras interiores e ao termôstato inteligente. Senti uma satisfação fria ao ver cada tentativa ser bloqueada. Ela não estava apenas a tentar entrar em casa, estava a tentar espiar, a tentar manter aquele controle voyeurista que sempre exerceu sobre mim. Mas eu tinha cortado todos os fios. Removi o acesso dela à conta da Uber, cancelei os cartões de crédito suplementares, e num ato final de limpeza, desvinculei o número dela da conta do supermercado online. A mensagem era clara: os privilégios de namorada tinham sido revogados no momento em que ela atravessou aquela porta com as malas feitas. O prazo para a devolução do carro expirou ao meio-dia. O Audi, que eu pagava mensalmente com sacrifício, não apareceu na garagem. Não hesitei. Liguei para a esquadra e formalizei a queixa por apropriação indevida. Não era um roubo no sentido clássico, mas era um abuso de confiança flagrante. Informei a polícia de que a autorização para a condução do veículo tinha sido retirada e forneci a localização provável do carro, baseada na última vez que o localizador GPS tinha emitido sinal, perto da casa de uma das amigas dela em Cascais. Aquilo não era vingança mesquinha, era a proteção do meu patrimônio. Se ela quisesse conduzir um carro de luxo para se encontrar a si mesma, teria de fazer com o seu próprio crédito, não com o meu. Entretanto, a dinâmica no apartamento transformava-se. A Clara não era apenas uma inquilina, era uma lufada de ar fresco. Ela trouxe consigo Saramago, um gato persa preguiçoso que rapidamente reivindicou o sofá da sala como seu trono. A Beatriz odiava animais, alegando que traziam sujidade e estragavam a estética minimalista que ela tentava impor. Agora, ver aquele gato a dormir tranquilamente ao meu lado enquanto eu via televisão à noite parecia um ato de rebelião. A Clara respeitava o meu espaço de uma forma que a Beatriz nunca fez. Se eu estava a trabalhar com a porta fechada, ela não entrava de rompante para exigir atenção, enviava uma mensagem a perguntar se eu precisava de alguma coisa do supermercado. A louça era lavada imediatamente após o uso, as luzes eram apagadas ao sair das divisões.
Era uma convivência baseada no respeito mútuo e na responsabilidade partilhada, conceitos que pareciam alienígenas na minha relação anterior. Na quarta-feira, a realidade bateu à porta, literalmente. O sistema de intercomunicador tocou insistentemente por volta das 7 da tarde. O porteiro, o Sr. Antônio, um homem que conhecia os segredos de todos os moradores do prédio, ligou-me com um tom de voz preocupado mas firme. Informou-me que a menina Beatriz estava na recepção, exigindo subir, e que estava a fazer uma cena, alegando ter esquecido as chaves. Pedi ao Sr. Antônio que não a deixasse passar sob nenhuma circunstância e que, se ela insistisse, chamasse a polícia. Observei pelas câmaras de segurança do átrio. Vi a Beatriz a gesticular furiosamente, a tentar usar o seu charme habitual com o porteiro, e depois a frustração a transformar-se em raiva quando percebeu que o seu sorriso já não funcionava como moeda de troca. Ela tentou digitar o código antigo da porta principal várias vezes, batendo no teclado com força, antes de se virar para as câmaras e gritar algo que o áudio não captou, mas que a expressão facial traduzia perfeitamente como uma ameaça. A Clara, que tinha chegado do trabalho e estava a preparar o jantar, percebeu a tensão. Em vez de fazer perguntas intrusivas ou julgar a situação, simplesmente perguntou se eu queria que ela fechasse as cortinas da sala para termos mais privacidade. Aquele gesto simples de solidariedade tocou-me profundamente. Ela não estava interessada no drama, estava interessada no meu bem-estar. Sentamo-nos para jantar, um risoto que ela tinha preparado, e, pela primeira vez, a conversa não girou em torno dos problemas da Beatriz, das suas inseguranças ou das suas exigências. Falamos sobre livros, sobre o trabalho dela na clínica veterinária, sobre a vida em Lisboa. O apartamento parecia maior, mais leve, como se as paredes tivessem deixado de conter a respiração. Mas a Beatriz não ia desistir tão facilmente. Mais tarde naquela noite, recebi um e-mail. Tendo sido bloqueada no WhatsApp, nas redes sociais e no telefone, ela recorreu ao único canal que restava. O tom da mensagem oscilava entre a vitimização e a agressividade. Ela escreveu que eu estava a ser infantil, que ela só precisava de um tempo e que eu estava a reagir de forma desproporcionada ao deixá-la na rua. Acusou-me de ter mudado as fechaduras ilegalmente e ameaçou vir buscar o resto das coisas com o pai e os irmãos no fim de semana. Li o e-mail em voz alta para mim mesmo, analisando cada palavra manipuladora. Ela não mencionou o facto de ter saído voluntariamente, nem o dinheiro que gastava sem contribuir. A narrativa dela era a de uma princesa expulsa do castelo, ignorando completamente que tinha sido ela abdicar do trono. Respondi apenas uma vez, copiando o meu advogado na mensagem para que ela percebesse a seriedade da situação. Informei-a de que os seus pertences restantes, os que ela não tinha considerado essenciais na sua fuga de madrugada, seriam encaixotados e deixados na arrecadação do prédio, prontos para recolha na sexta-feira, mediante agendamento prévio com o porteiro. Reiterei que ela não tinha autorização para subir ao apartamento e que qualquer tentativa de forçar a entrada seria tratada como invasão de propriedade. Foi um e-mail frio, corporativo e definitivo. No entanto, o verdadeiro ponto de viragem aconteceu na sexta-feira à tarde. Eu tinha saído mais cedo do trabalho e estava a chegar a casa com a Clara, tínhamos ido fazer compras para o fim de semana. Estávamos a rir de uma piada qualquer enquanto tirávamos os sacos da bagageira do meu carro. Quando nos dirigíamos para a entrada do prédio, senti aquele arrepio na nuca de quem está a ser observado. Do outro lado da rua, encostada a um carro que não era o dela, estava a Beatriz. Ela não nos viu imediatamente, pois estava focada no telemóvel, provavelmente a tentar ligar-me de um número privado. Mas quando a Clara riu de algo que eu disse e tocou levemente no meu braço, a Beatriz levantou a cabeça. O choque no rosto dela foi visível mesmo àquela distância. Ela viu-me não como o ex-namorado destroçado e solitário que esperava encontrar, mas como um homem que estava a seguir em frente. E pior, viu a Clara. Viu uma mulher atraente, serena, a entrar no prédio com o código novo, a segurar sacos de compras que indicavam uma domesticidade partilhada. Naquele momento, a narrativa de tempo para pensar desmoronou-se. Ela percebeu que o lugar dela não estava apenas vazio, estava ocupado. A fúria substituiu o choque nos olhos dela, e eu soube, naquele instante, que a Guerra Fria tinha acabado.
O ataque frontal estava prestes a começar, e ela usaria todas as armas que tinha, incluindo a família, para tentar destruir a vida que eu estava a reconstruir. Empurrei a porta do prédio, deixei a Clara passar primeiro e, antes de a porta se fechar, olhei diretamente para Beatriz e não desviei o olhar. Não havia medo, apenas a certeza de que eu não voltaria atrás. A porta de vidro do prédio ainda não tinha fechado completamente quando a Beatriz a segurou com uma força surpreendente para alguém que sempre alegou ser demasiado delicada para carregar um saco de compras. Ela invadiu o átrio como um furacão, ignorando completamente a presença respeitosa do porteiro e fixando o olhar em mim com uma mistura volátil de incredulidade e fúria. Aquele não era o regresso triunfante que ela tinha imaginado, não havia passadeira vermelha, nem um namorado arrependido à espera. Havia apenas eu, com uma postura inabalável, e uma mulher desconhecida ao meu lado, que segurava os ingredientes para o nosso jantar com uma naturalidade que desarmava qualquer argumento. A Beatriz bloqueou o caminho para os elevadores, exigindo saber o que significava aquela farsa. A sua voz, habitualmente modulada para parecer doce e persuasiva, subiu várias oitavas, ecoando nas paredes de mármore do átrio. Ela não perguntou como eu estava, ela acusou. Acusou-me de loucura, de crueldade, inevitavelmente, de traição. O olhar dela varreu a Clara de cima a baixo, analisando cada detalhe, desde o casaco simples mas elegante até a forma como ela se mantinha calmamente ao meu lado, sem recuar 1 milímetro. A Beatriz assumiu imediatamente que a Clara era uma amante secreta, a peça que faltava no puzzle da sua própria vitimização, gritando que eu tinha planeado tudo aquilo, que a minha frieza ao deixá-la ir era prova de que eu já tinha uma substituta à espera. Eu mantive o silêncio durante o tempo suficiente para deixar esgotar o oxigênio da sua própria indignação. Quando finalmente falei, a minha voz saiu baixa e controlada, contrastando com a histeria dela. Expliquei-lhe, sem rodeios, que a Clara não era uma substituta, mas sim uma inquilina. Disse-lhe que, ao contrário dela, a Clara pagava sua parte das despesas, respeitava o espaço comum e não fugia de madrugada com malas de luxo. Ver a expressão da Beatriz transformar-se foi como assistir a um acidente em câmara lenta. A ideia de que eu tinha substituído a sua presença insubstituível por uma transação comercial prática e funcional ofendeu o ego dela mais do que qualquer traição romântica poderia ter feito. Para ela, ser trocada por outra mulher seria trágico e romântico, ser trocada por paz de espírito e estabilidade financeira era um insulto imperdoável. Ela tentou avançar para mim, estendendo a mão para me agarrar o braço, numa tentativa desesperada de recuperar a intimidade física que costumava usar para me manipular. Mas eu dei um passo atrás, colocando uma distância física definitiva entre nós. A Clara, percebendo a ameaça implícita no gesto da Beatriz, adiantou-se ligeiramente, colocando-se não atrás de mim, mas ao meu lado, num gesto subtil de solidariedade que não passou despercebido. A Beatriz, sentindo-se encurralada pela nossa frente unida, virou a sua ira para Clara, lançando insultos e exigindo que ela saísse da sua casa. Foi um espetáculo degradante. A mulher que sempre se gabou da sua classe e superioridade estava agora a fazer uma peixeirada no átrio de um prédio em Lisboa, gritando com uma desconhecida que apenas a observava com um misto de pena e incredulidade. O Sr. Antônio, que até então tinha mantido uma distância profissional, decidiu intervir quando a Beatriz tentou forçar a passagem para as escadas de emergência. Ele colocou-se entre ela e o acesso aos apartamentos, informando-a com firmeza que ela já não era residente autorizada e que a sua presença estava a perturbar os outros condôminos. A Beatriz virou-se para ele, incrédula, tentando usar a sua antiga influência, lembrando-lhe as gorjetas de Natal e os sorrisos falsos. Mas o Sr. Antônio, leal a quem pagava as contas e a quem o tratava com respeito genuíno, não cedeu. Ele avisou-a de que a polícia já tinha sido contactada devido à perturbação da ordem pública e que seria melhor ela sair pelo próprio pé antes que a situação se tornasse oficial. A menção à polícia foi o balde de água fria de que ela precisava. A Beatriz sabia que o carro estacionado lá fora, aquele Audi que ela ainda conduzia ilegalmente, era uma bomba relógio. Se a polícia aparecesse e verificasse a matrícula, ela sairia dali algemada. O medo brilhou nos olhos dela pela primeira vez, substituindo a raiva. Ela olhou para mim uma última vez, não com amor, mas com um ódio puro e destilado. Prometeu que aquilo não ficaria assim,
que eu iria pagar por a ter humilhado diante de uma criada, referindo-se a Clara, e do porteiro. Ameaçou trazer o pai, o advogado, o mundo inteiro para destruir a vida que eu estava a tentar proteger. Eu sustentei o olhar dela e respondi apenas que ela era livre de fazer o que quisesse, desde que o fizesse longe da minha propriedade. Disse-lhe que as suas escolhas tinham consequências e que ela estava a vivê-las naquele exato momento. Com um grito de frustração sufocado, ela girou-me os calcanhares e saiu do prédio, batendo com o ombro na porta de vidro. Observei-a entrar no carro apressadamente e arrancar com uma violência desnecessária, queimando o pneu no asfalto. O silêncio que se instalou no átrio foi pesado, mas libertador. O Sr. Antônio pediu desculpa pelo incômodo, mas eu agradeci-lhe a intervenção e a lealdade. Quando entramos no elevador, as portas fecharam-se, isolando-nos finalmente daquele caos tóxico. Olhei para Clara, esperando ver julgamento ou medo, esperando que ela dissesse que aquilo era demasiado drama para ela e que preferia sair. Em vez disso, ela encostou-se à parede do elevador, soltou um longo suspiro e perguntou, com um leve sorriso irônico, se aquilo contava como entretenimento incluído na renda ou se ela tinha de pagar extra pelo espetáculo. Ri-me, um som genuíno que libertou a tensão acumulada nos meus ombros. Naquele momento, no espaço confinado do elevador, percebi que a Beatriz tinha cometido o maior erro da sua vida, não por ter saído, mas por ter voltado para me mostrar exatamente quem ela era. A máscara tinha caído. A mulher elegante e sofisticada era, na verdade, uma pessoa mesquinha e descontrolada. E ao meu lado estava alguém que, no meio da tempestade, escolheu ficar e rir comigo. Quando chegamos ao nosso andar e a Clara destrancou a porta com a sua própria chave, senti que tinha acabado de ganhar a batalha mais importante, não contra Beatriz, mas a favor do meu próprio futuro. Entramos em casa, e pela primeira vez, a ausência da Beatriz não se sentiu como um vazio, mas como uma limpeza espiritual completa. Mas eu sabia que a ameaça dela de envolver a família não era vazia, a verdadeira batalha legal estava apenas a começar. A ameaça da Beatriz de envolver a família não tardou a concretizar-se. O sábado amanheceu com um céu cinzento e pesado sobre Lisboa, um presságio adequado para a tempestade que se avizinhava. Eu e a Clara estávamos a acabar de tomar o pequeno almoço quando o intercomunicador tocou. Não era o toque hesitante de uma visita inesperada, mas sim um sinal insistente e autoritário de quem se acha no direito de exigir entrada. O Sr. Antônio informou-me, com um tom de voz que denunciava o seu desconforto, que a Beatriz estava de volta, desta vez acompanhada pela mãe, a Dona Maria do Carmo, e pelo irmão mais velho, o Diogo. Eles exigiam subir para resolver a situação como gente civilizada, um eufemismo que eu sabia traduzir perfeitamente, vinham para me intimidar em grupo. Respirei fundo e disse ao porteiro que desceria. Não ia permitir que transformassem o meu apartamento num campo de batalha, nem que violassem o santuário de paz que eu e a Clara tínhamos começado a construir. A Clara, percebendo a gravidade do momento, pousou a chávena de café e levantou-se. Com um olhar silencioso, ofereceu-se para me acompanhar. Eu podia ter recusado, podia ter tentado protegê-la daquele circo, mas a presença dela dava-me força. Ela não ia como escudo, ia como testemunha e como a prova viva de que a minha vida tinha avançado. Aceitei com um aceno de cabeça e descemos juntos no elevador. Quando as portas se abriram no rés do chão, deparei-me com o tribunal de inquisição familiar montado no meio do átrio. A Maria do Carmo, com a sua postura rígida de matriarca de Cascais e a sua mala de marca pendurada no braço como uma arma, olhou para mim com um misto de decepção teatral e desprezo. Ao lado dela, o Diogo, que sempre me tratara com uma condescendência irritante, cruzou os braços, tentando parecer ameaçador no seu polo de marca engomado. A Beatriz, posicionada estrategicamente entre os dois, tinha abandonado a fúria da quarta-feira e adotado a pose de vítima frágil e injustiçada. A mãe dela não perdeu tempo com cumprimentos. Começou imediatamente um monólogo agressivo sobre decência, valores e o tempo que a filha tinha investido em mim. Falou de mim como se eu fosse um monstro que tinha descartado um anjo indefeso, ignorando convenientemente que o anjo tinha feito as malas de madrugada e declarado a sua independência unilateralmente. Ela argumentou que, independentemente de quem pagava as contas, a casa era o lar da filha e que eu não tinha o direito moral de a deixar na rua.
Há palavras moral na boca daquela mulher, que nunca se tinha preocupado em perguntar se eu conseguia suportar sozinho as despesas extravagantes da filha. Soava uma piada de mau gosto. Eu ouvi tudo sem interromper, mantendo uma expressão impenetrável. Quando ela finalmente parou para respirar, respondi com factos frios e irrefutáveis. Recordei-lhes que a Beatriz não era uma inquilina, nem proprietária, mas sim uma hóspede que tinha decidido partir. Expliquei que investimento de tempo não gerava direitos de propriedade em Portugal e que a decisão dela de sair tinha sido clara e testemunhada. Foi nesse momento que o olhar da Maria do Carmo recaiu sobre a Clara. A indignação da matriarca atingiu o auge. Ela acusou-me de ter planeado tudo, de ter uma amante pronta a ocupar o lugar da filha, insinuando que a minha crueldade era motivada por infidelidade. A Clara, que até então se mantivera em silêncio, deu um passo em frente. A sua postura era calma, profissional, contrastando violentamente com a histeria da família da Beatriz. O simples facto de ela não baixar os olhos perante o escrutínio daquela gente desarmou-os. O Diogo tentou intervir, usando um tom agressivo para questionar quem ela era, mas eu cortei-o imediatamente. Deixei claro que a identidade da Clara e a natureza da nossa relação não eram da conta deles, tal como a vida da Beatriz já não era da minha conta. O ponto de viragem aconteceu quando abordei a questão do carro. O Audi estava estacionado em segunda fila, visível através das portas de vidro. Dirigi-me diretamente a Beatriz e estendi a mão, exigindo a chave. O Diogo riu-se, dizendo que eu não podia tirar o carro à irmã, que era um presente. Eu corrigi-o calmamente: não era um presente, era um empréstimo em meu nome, pago com o meu dinheiro. Informei-os de que a participação à polícia já tinha sido feita e que, se a chave não me fosse entregue naquele exato momento, a próxima chamada seria para a PSP vir rebocar um veículo reportado por apropriação indevida. Mencionei que uma queixa-crime ficaria muito mal no registro imaculado da família. O silêncio que se seguiu foi pesado. A arrogância do Diogo evaporou-se perante a ameaça legal concreta. A Maria do Carmo olhou para a filha, percebendo pela primeira vez que a narrativa de vitimização da Beatriz tinha omitido os detalhes legais cruciais. Com as mãos a tremer de raiva contida, a Beatriz remexeu na mala e atirou as chaves do Audi para o chão, aos meus pés. Foi um gesto infantil, uma última tentativa mesquinha de manter algum controlo, mas eu não me baixei. Olhei para o Sr. Antônio, que observava tudo discretamente, e ele, percebendo a deixa, aproximou-se para recolher as chaves e entregar mais. Apontei para a porta da arrecadação e informei-os de que as caixas com os pertences da Beatriz estavam prontas. Disse-lhes que tinham 30 minutos para carregar tudo e libertar a entrada do prédio, ou eu mandaria doar tudo a uma instituição de caridade na segunda-feira. A humilhação de terem de carregar caixas de cartão sob o olhar atento dos vizinhos que entravam e saíam foi o golpe final. Não houve mais gritos, nem ameaças de advogados. Apenas a azáfama silenciosa e ressentida de uma família que percebeu que tinha perdido a guerra. Eu e a Clara ficamos no átrio até a última caixa ser colocada na bagageira do carro da mãe dela. Quando finalmente arrancaram, levando consigo os últimos vestígios da presença da Beatriz na minha vida, senti um peso enorme sair-me dos ombros. Virei-me para Clara, pronto para pedir desculpa por ela ter tido de assistir aquilo, mas ela antecipou-se. Colocou a mão no meu braço e disse que admirava a forma como eu me tinha defendido. Naquele toque e naquelas palavras, percebi que a aliança entre nós tinha deixado de ser apenas uma conveniência habitacional. Tínhamos sobrevivido ao cerco. Subimos no elevador em silêncio, mas era um silêncio cúmplice, carregado de uma nova compreensão. O passado tinha sido despachado em caixas de cartão, o futuro começava agora. Passaram-se 2 meses desde o dia em que a Beatriz saiu da minha vida com as suas malas de luxo e as suas ilusões de grandeza. A poeira sentou, e o que restou não foram ruínas, mas sim fundações sólidas para algo novo. A vida com a Clara entrou num ritmo natural e fácil, uma coreografia doméstica que não exige esforço nem negociação constante. Os nossos domingos, antes preenchidos com as ressacas emocionais das discussões de sábado à noite, são agora sagrados. Cozinhamos juntos, ouvimos jazz, que a Beatriz detestava por achar velho, e partilhamos a leitura dos jornais na varanda, enquanto Saramago dorme ao sol nos nossos pés. Financeiramente, a diferença é brutal.
Sem os gastos supérfluos e com a contribuição justa da Clara, as minhas poupanças cresceram mais em 8 semanas do que nos últimos 2 anos. Mas a verdadeira riqueza não está no saldo bancário, está na ausência de tensão. Descobri que uma relação não deve ser um segundo emprego onde tenho de estar constantemente a provar o meu valor ou a pedir desculpa por existir. Com a Clara, não há jogos mentais, não há testes de lealdade, apenas respeito mútuo e uma camaradagem que, sinto, está a transformar-se em algo mais profundo, sem pressa e sem rótulos forçados. O último eco do passado chegou numa tarde de sábado, quando estávamos a tomar café num quiosque na Avenida da Liberdade. Vi a Beatriz passar do outro lado da rua. Ela não tinha o brilho arrogante de antes, parecia mais pequena, comum, a caminhar sozinha e a verificar o telemóvel obsessivamente. Os nossos olhares cruzaram-se por um breve segundo. Ela viu-me a rir com a Clara, viu a leveza nos meus ombros, e a compreensão atingiu-a como um estalo. Ela percebeu que não era insubstituível e que a sua independência lhe custou a única pessoa que realmente a valorizava. O meu telemóvel vibrou minutos depois com uma mensagem de um número desconhecido. Sentes a minha falta? Li, mostrei a Clara, e ambas sorrimos. Bloqueei o número e voltei a minha atenção para a mulher real à minha frente. A melhor vingança não foi tirar-lhe o carro ou o apartamento, foi construir uma felicidade onde ela já não cabe.